Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise de Raizen, raiz 4, vamos ver se vale a pena continuar comprado, se a gente tem ainda uma confirmação, né, se a gente já teve uma confirmação aí desse rompimento dessa região importante do gráfico. Vamos ver aí se a gente tem realmente um cenário muito positivo para os próximos meses, ou se a gente pode revisitar aí o nosso antigo fundo para aí sim validar alguma espécie de compra de longo prazo, beleza? Vamos dar uma reavaliada e vamos ver o que a gente pode esperar da ação. Passando aqui rapidamente pelos fundamentos, a gente vê aqui valor atual R$ 3,78, valorização nos últimos 12 meses 1,61, dividendos 6,02 nos últimos 12 meses, tá? Aqui passando um pouco mais abaixo, preço sobre valor patrimonial 1,70, preço sobre o lucro 11,49. Na parte de lucros aqui a gente vê que é bem constante aí, uma empresa aí que tem lucro recorrente, e em 2023 a gente teve um bom aumento também, tá? Agora a gente vai passar pelo resultado do terceiro trimestre, então mostra realmente que é uma ação aí bem promissora, tá? Na parte aqui de dívida líquida, a gente destaca aí justamente dívida líquida de 31 bilhões para um patrimônio de 22, tá? Então a gente tem uma alavancagem bem elevada, mas isso aí tende a melhorar esses resultados, principalmente por causa da queda da Selic, tá? Aqui no resultado do terceiro trimestre, tá? A gente tem o resultado aí foi um lucro ajustado aí de 181,3 milhões, tá? Onde ante um lucro, tá? De 1,1 milhão no mesmo período do ano passado, tá? Então mostrou aí uma bela força, um belo resultado, tá? E vem cada vez mais demonstrando que é uma ação aí com um belíssimo potencial, tá? Passando aqui para o gráfico, a gente vê aqui algumas zonas importantes no semanal, onde a gente teve aqui uma belíssima acumulação aqui, muito apoiado por esse movimento aqui que segurou o mercado. A gente consegue ver que ele depois disso ele fez esse movimento de baixa, mas depois ele rejeitou a perda dessa região e jogou o preço de volta para cima, tá? A partir desse momento a gente só ficou aguardando aí justamente o pullback para entrar dentro deste retângulo vermelho, que seria aí justamente o meu alvo, procurando compras de longo prazo, tá? Então a gente teve essa estrutura de baixa também desenhada aqui por essa reta, onde a gente foi lá do topo dos 4,70, depois a gente fez um outro topo aqui nos 4,9 e depois o último aqui na volta dos 13,80. E agora a gente fez o rompimento dessa região, tá? E a gente está tentando justamente validar esse rompimento dessa linha de tendência de baixa e tentar fazer o preço justamente decolar, tá? Então aqui a gente consegue destacar também no semanal essa grande zona aqui entre 13,70 e 4 e vamos botar aqui bem colado nesse candle da semana passada, tá? E 4 com 4 mais ou menos, tá? Que é uma zona aqui de grande acumulação. Se a gente olhar aqui um zoom, a gente viu que na semana passada ele deixou esse doji enorme aqui, então ele encontrou pressão vendedora e agora a gente está tentando justamente perder esse candle aqui na região dos 3,75, tá? Então por enquanto a gente não perdeu, a gente já viu que ele deixou uma sombra, então a gente consegue imaginar um cenário a partir daqui, onde a gente rompendo esse candle da semana passada, a gente tem um cenário muito positivo, a gente confirmando a perda dele, a gente consegue fazer um cenário um pouco mais negativo, onde a gente ainda teria mais um movimento aí de baixa, para depois tentar fazer justamente a reversão aí de longo prazo para a ação, tá? Então agora a gente vai passar para o diário e a gente vai conseguir ver esse cenário um pouquinho melhor desenhado, tá? Então passando aqui pro diário, a gente vai conseguir ver justamente o cenário onde a gente tinha este fundo aqui, tá? Que foi perdido. A nossa entrada foi justamente no teste de validação dessa zona perdida, que deu esse movimento de alta, tá? A partir daí a gente estava aguardando o rompimento dessa reta para poder justamente fazer as nossas projeções. E agora a gente vai tentar ver o que a gente pode imaginar de alvos para ação da Raizen se a gente conseguir justamente validar o rompimento dessa linha de tendência de baixa.
Antes da gente continuar, como sempre, aí, quem já não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Ativa as notificações, dá um joinha aí para fortalecer as análises do canal, tá? Análise da raiz em toda sexta-feira, 5 horas da tarde, tá? Calendário fixo de análise, cliquem aí na aba comunidade, vocês vão encontrar os dias certinhos para cada ação e o horário da uma fica aí para o pedido dos inscritos que eu vou fazendo aí conforme o possível, tá? Na área temos também áreas de membros, seja membro do canal, tá? Temos bastante conteúdo exclusivo para membro, com várias análises de ações focado em commodities, dividendos, tá? Crescimento, tá? Temos aí, vai entrar dicas de operação, canal no Telegram, grupo no Discord, acesso à carteira do canal. Então tem bastante conteúdo legal na área membros, cliquem aí e se tornem membro do canal. Vai ficar também, como sempre, o guia que eu construí mostrando essas técnicas que eu uso para operar. Até dezembro esse valor, ganha acesso vitalício ao conteúdo e ao grupo no Telegram. Então aproveitem que é só até dezembro esse preço, tá? Continuando aqui, a gente vê justamente o rompimento dessa reta aqui na região aqui dos 13,70, tá? E agora a gente veio justamente testar essa região, tá? Então a gente dá um zoom aqui, a gente vê aí justamente esses dois testes, então ela está escorregando aqui, justamente por essa reta. Então a gente tem aí um alto potencial de confirmar essa região aqui como um rompimento para iniciar um novo movimento de alta, tá? Então vamos fazer aqui projeções de baixa. Para a gente pensar no movimento de baixa, a gente teria que perder essa região dos 13,55 aqui, tá? Aí a gente poderia pensar no movimento de baixa, onde a gente voltaria a testar essa região aqui dos 3 até 13,25, que é justamente nessa acumulação aqui. Então a gente poderia ter mais um movimento de baixa, mais uma acumulação para depois reverter. Por enquanto, a gente segue com um cenário primário de alta, onde a gente teria a validação justamente em conseguir romper essa região aqui dos R$4. Então a gente teria que voltar a trabalhar acima dos R$4. A gente abre espaço aqui e voltando para o semanal, que fica mais fácil, a gente vê que rompendo essa região dos 4, conseguindo trabalhar acima dela, a gente abre aí um grande espaço para continuar subindo, tá? Onde se a gente der tirar o zoom aqui, a gente vê um alto potencial da gente estar vendo aí um grande movimento de rejeição de baixa, onde a gente teve um primeiro movimento de baixa aqui e vamos ter aí um movimento de alta justamente devolvendo todo esse movimento e rompendo o nosso topo histórico. Então estou de olho justamente nesse alvo por enquanto, enquanto a gente estiver trabalhando acima dessa reta, continua aí com essa leitura. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!